Nesta sessão, vamos ver como é feita a determinação do gerador de TVNAND e do gerador de Norton. Para começar, a tensão de TVNAND será a tensão VAB aqui em circuito aberto, VAB-OC. Tá? Então, a tensão de TVNAND será a tensão nos terminais aqui AB do nosso circuito, em aberto, então não tem nada conectado externamente a esse circuito, e todas as fontes internas independentes estão ativadas. Bom, por que isso? Note que ao longo da demonstração do teorema de TVNAND, nós chegamos nessa expressão para VAB. E comparando com a expressão aqui da minha fonte de tensão não ideal, note que esse primeiro termo aqui é exatamente a tensão ETH. Então, recapitulando, a tensão de TVNAND será a tensão VAB com esses terminais em aberto, não tem nada conectado externamente e as fontes independentes internas estão todas ativadas. A corrente de Norton será dada por IAB-CC. Então, é a corrente que passa do terminal A para o B quando os terminais A e B estão em curto-circuito e as fontes internas independentes estão todas ativadas. Por que isso? Comparando aqui o resultado que nós obtivemos ao longo da demonstração do teorema de Norton, comparando essa expressão com a expressão que nós obtemos aqui de uma fonte de corrente não ideal, nós vemos que esse primeiro termo aqui é igual à corrente de Norton. Então, recapitulando, a corrente de Norton é a corrente que passa do terminal A para o B, quando esses terminais estão em curto e internamente as fontes independentes estão todas ativadas. Uma observação importante a respeito da tensão de TVNAND e corrente de Norton diz respeito à orientação aqui dos sentidos de referência. Note que a tensão de TVNAND segue a mesma orientação de VAB-OC. Então, por exemplo, se essa tensão aqui for 3 volts, eu sei que essa tensão aqui em relação a essa será 3 volts acima. Então, essa tensão aqui será 3 volts. Então, é o mesmo sentido de referência. O mesmo aqui na corrente de Norton, note que a corrente IAB-CC é a corrente que passa por A e depois por B. Então ela circula aqui descendo nesse diagrama. E note que a corrente de Norton está subindo aqui. Por quê? Porque elas devem estabelecer aqui um fluxo, aqui no caso do meu desenho, aqui no sentido horário. Tá? Então, se essa corrente aqui está descendo com 2 amperes, eu sei que eu tenho que desenhar essa fonte aqui de corrente subindo com o valor de 2 amperes. Para o cálculo das resistências de TVNAND e Norton, primeiro nós devemos lembrar da relação entre equivalente TVNAND e Norton que nós vimos agora há pouco e perceber então que a resistência de TVNAND deve ser igual à resistência de Norton. Isso foi mostrado utilizando as relações de transformação de fontes. Tá? Isso foi feito anteriormente. Então, significa que essa resistência equivalente que aparece aqui ao longo da demonstração do teorema de TVNAND deve ser igual a essa resistência equivalente aqui ao longo da demonstração do teorema de Norton. E aqui RT que apareceu na demonstração do TVNAND deve ser igual a esse RT aqui que aparece na demonstração do equivalente de Norton. Bom, e como calculamos essa resistência? Primeiro, se nosso circuito não tiver fontes controladas internas, então a resistência de TVNAND será igual à resistência de Norton, será igual à resistência equivalente do circuito interno quando nós desativamos as fontes independentes. Então, nós temos aqui nosso circuito, ele apresenta apenas resistores e fontes independentes. Então, ao desativarmos todas as fontes independentes internas, nós vamos ficar apenas com uma rede de resistores aqui. E essa rede de resistores apresentará uma resistência equivalente. Então, essa resistência equivalente pode ser determinada usando associações série paralela e transformação triângulo-estrela. Então, essa resistência equivalente será o valor da resistência de TVNAND e a resistência de Norton. Tome muito cuidado aqui, os alunos erram muito aqui. Você só pode usar esta técnica se seu circuito não contiver fontes controladas internas. Se aparecerem fontes controladas, você não pode utilizar este método. Bom, e se o meu circuito contiver fontes controladas internas? Então, se o seu circuito contiver fontes controladas internas, então o procedimento é o seguinte. Primeiro você vai desativar todas as fontes independentes internas, tá? E você vai fazer uma das duas opções. Então, ou você vai acoplar uma fonte de corrente independente externa de valor IE que você escolhe, e determinar a tensão VAB-E,
Ou você vai acoplar uma fonte de tensão independente externa de valor VE que você escolhe e determinar o valor da corrente IBAE. Tá? Aqui é importante utilizar a convenção de gerador, tá, nessas fontes externas. Então vamos olhar no diagrama aqui que facilita. Então a primeira opção é acoplar uma fonte de tensão externa independente de valor VE, que você vai escolher o valor, então você tem a liberdade para escolher esse valor, e vai determinar o valor da corrente IBAE. Note aqui, convenção de gerador. Ou você vai acoplar uma fonte de corrente externa independente de valor IE que você vai escolher, o valor você escolhe, e vai determinar a tensão VABE aqui. Tá? Novamente, note a convenção de gerador. Então, você vai escolher essa opção ou essa. Note que em ambos os casos as fontes independentes internas estão desativadas. Tá? Então, desativei todas internas independentes. E aí, o valor da resistência de Thevenin e Norton será uma das duas situações aqui. Se você escolheu acoplar uma fonte de tensão, então será o valor do VE que você arbitrou dividido pela corrente IBA que você calculou. Então será essa tensão dividida por essa corrente. E se você escolheu colocar uma fonte corrente, então será VABE que você calculou dividida pela corrente IE que você arbitrou. Então esses dois casos aqui chegam no mesmo resultado. Bom, por que isso? Porque esse circuito aqui foi utilizado na demonstração do teorema de Thevenin e esse circuito aqui foi utilizado na demonstração do teorema de Norton. Tá? E nós sabemos que as duas resistências devem ser iguais, então você tem liberdade para escolher o método. Qual você deve escolher depende da situação. Às vezes é mais fácil adicionar uma fonte de tensão, às vezes é mais fácil adicionar uma fonte de corrente. Uma última observação é, bom, da onde sai esse método aqui? Isso saiu da demonstração dos teoremas. Tá? Perceba que para a determinação daquela constante RT que aparecia no circuito, quando nós tínhamos fontes controladas, nós precisávamos antes desativar as fontes independentes e nós sabemos que no fim nós teremos um único elemento com característica resistiva que deve ser acoplado a, por exemplo, uma fonte corrente. Então, aplicando a relação tensão-corrente nesse resistor, nós sabemos que essa resistência será essa tensão aqui, esse V, dividido pelo valor da corrente que percorre esse bipolo. Tá? Então, é daqui que sai esse procedimento. O procedimento que eu apresentei para a determinação de ETH e de Norton e a resistência RG é o procedimento que vem a partir da demonstração dos teoremas de Thevenin e Norton. Mas nós não devemos esquecer também que existe a relação entre o Thevenin e Norton, né? Dado por ETH é I de Norton vezes RG. Então, note que se você tiver dois desses parâmetros, o terceiro pode sair através dessa relação aqui. Tá? Então, qual é o melhor jeito? Depende da situação. Às vezes é mais fácil, por exemplo, calcular a tensão de Thevenin e a corrente de Norton e determinar a resistência através dessa expressão, ou você determina a corrente de Norton e a resistência, depois a tensão sai dessa expressão. Então, dados dois parâmetros, o terceiro você acha. Okay? Então, não devemos esquecer que também existe essa relação que pode facilitar a nossa vida. Vamos agora resolver alguns exemplos para demonstrar o procedimento. Nesse primeiro exemplo, nós temos que determinar os equivalentes de Thevenin e Norton desse circuito em relação aqui aos terminais A e B. Nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou determinar a tensão de Thevenin através de VAB com o circuito aberto, então é a tensão nesses terminais quando esses terminais estão em aberto. A corrente de Norton eu vou determinar através da corrente que passa por esses terminais quando eles estiverem em curto, IABCC. E a resistência de Thevenin eu vou determinar utilizando a equação de transformação de fonte. Começando então pela tensão de Thevenin, nós sabemos que a tensão de Thevenin é igual a VAB/AC. É a tensão nos terminais aqui do meu circuito, tensão de A em relação a B, quando os terminais A e B estão em aberto. Em outras palavras, quando não há nada externamente conectando esses dois terminais. Nesse exemplo aqui, eu escolhi utilizar a análise nodal para a determinação de VAB/AC. Já identifiquei minhas tensões nodais, E0 aqui é a minha referência, E1, E2 e E3. Nesse exemplo, é fácil determinar a tensão E2. Por quê? Porque nós temos uma fonte de tensão conectando este nó ao nó de referência. Nós vimos esse caso na aula de análise nodal e chegamos à conclusão que a tensão E2 será exatamente o valor
da tensão da fonte. Tá? Então, E2 é igual a 25 volts. Além disso, como o terminal A está em aberto, não há uma corrente percorrendo esse resistor. Então, I4 deve ser igual a zero. Vamos então aplicar a lei das correntes aqui nesse nó aqui. Nós teremos então duas correntes entrando, I2 e 3 amperes, estão saindo I3 e I4. Então, I2 mais I3 é igual a I3 mais I4 e I4 é igual a zero. Seguindo o procedimento da análise nodal, nós determinaremos o valor da tensão nodal E1, que nesse exemplo aqui é 32 volts. Finalmente, como a corrente nesse resistor aqui é zero, V4 também será zero, porque a tensão no resistor é o produto da resistência pela corrente que percorre esse resistor. Então, V4 é igual a zero. Bom, mas se V4 é igual a zero, eu sei que a tensão nodal E1 deve ser igual à tensão nodal E3. Tá? Então, E3 é igual a E1. Então, agora nós podemos calcular a tensão VABOC. Note que VABOC é E3 menos E0, só que E3 é igual a E1. Tá? Então, a tensão em TVNAM será VABOC, que é igual a E1 menos E0, que vai dar também 32 volts. Então, nós determinamos aqui a tensão de TVNAM. Vamos agora passar para a corrente de Norton. Então, a corrente de Norton, como nós vimos, é igual a IABCC. Então, é a corrente que flui de A para B, cuidado aqui com o sentido, então de A para B, quando nós curto-circuitamos esses dois terminais. Então, nós vamos adicionar um condutor ideal e determinar a corrente que passa de A para B. Nesse exemplo aqui, eu também vou utilizar a análise nodal para a determinação dessa corrente. Também já identifiquei aqui as minhas tensões nodais, E0 aqui de referência, E1 e E2. Note que agora eu não tenho mais aquele terceiro nó, porque eu curto-circuitei com a referência. Bom, E2 continua sendo 25 volts, tá? Não mudou nada nessa parte aqui do circuito. Também vamos aplicar a lei das correntes no nó E1 aqui. E agora a única coisa é que I4 não é mais igual a zero. Essa corrente aqui é diferente de zero, porque agora há um caminho para a corrente passar aqui. Então, o procedimento é igualzinho, nós vamos utilizar a análise nodal e vamos determinar que E1 deve ser 16 volts. Tá? Então, agora nós podemos determinar o valor dessa corrente. Por quê? Porque essa corrente IABCC ela deve ser igual a essa corrente I4. Note que aqui no mesmo sentido, IABCC e I4. E essa corrente I4 pode ser determinada através da relação tensão-corrente aqui nesse resistor. Tá? Então, a corrente I4 será a tensão V4 dividido por 4 ohms. Então, a I4 será o V4 dividido por 4. Note que V4 aqui é E1 menos aqui o E0. Então, chegamos no resultado aqui de 4 amperes. Então, determinamos a corrente de Norton do equivalente. Finalmente, a última coisa que resta é determinar a resistência de TVNAM e Norton. Nós sabemos que essas duas resistências devem ser iguais. Aqui eu escolhi adotar a equação da transformação de fontes para a determinação da resistência. Lembre-se que a tensão de TVNAM é igual à corrente de Norton vezes essa resistência de TVNAM ou de Norton, que é o mesmo valor. Então, a resistência será a tensão de TVNAM dividida pela corrente de Norton. Então, teremos 8 ohms. Então, esse circuito aqui do nosso exercício pode ser substituído por uma fonte de tensão de 32 volts, que é o valor da nossa tensão de TVNAM, com uma resistência de 8 ohms aqui em série, ou uma fonte de corrente de 4 amperes, em paralelo com uma resistência aqui de 8 ohms. Então, aqui está o meu equivalente de TVNAM e aqui está o meu equivalente de Norton. Neste segundo exemplo, nós também vamos determinar os equivalentes de TVNAM e Norton aqui desse circuito em relação aos terminais A e B. E note que nesse circuito aqui nós temos uma fonte de tensão controlada. É uma fonte de tensão controlada pelo valor de I1 que passa nesse resistor de 5 ohms. O procedimento que eu vou adotar é o seguinte. A tensão de TVNAM será determinada através da tensão VABOC. Então é a tensão aqui nos terminais do meu circuito quando esses terminais estão em aberto. A corrente de Norton será determinada através da corrente IABCC, então é a corrente que flui de A para B quando esses dois terminais estiverem em curto-circuito. E a resistência de TVNAM eu vou determinar acoplando aqui uma fonte de corrente externamente aos terminais A e B. Vamos então começar
com a tensão de TVNAND. Então precisamos determinar a tensão VAB/OC quando esses dois terminais aqui estão em aberto. Nesse exemplo eu vou aplicar o método das malhas, tá? E aqui nós teremos apenas uma corrente circulante no circuito e um maiúsculo aqui no sentido horário. Aplicando o método das malhas nesse circuito, nós teremos I1 igual a 5 amperes. E note que, como esse terminal A está em aberto, esta corrente que percorre o resistor de 5 ohms é igual a zero e, portanto, a tensão V2 aqui também será zero. Com isso, nós podemos ver que VAB/OC será igual a V1. Tá? Então, VAB/OC será igual a V1. E V1 pode ser determinada aplicando a relação tensão-corrente nesse resistor. Então, a tensão V1 será 5 vezes I1 minúsculo. E como I1 minúsculo aqui está no mesmo sentido de passagem de I da corrente circulante I maiúsculo 1, então a corrente I1 minúsculo é igual a I maiúsculo 1 aqui. Então teremos 5 vezes, aqui 5 amperes, que dá 25 volts. Então determinamos o valor da tensão de TVNAND. Para o cálculo da corrente Norton, nós vamos curto-circuitar os terminais A e B e determinar o valor da corrente IABCC, então a corrente que passa de A para B. Aqui eu também vou aplicar a análise de malhas, teremos duas correntes circulantes, I maiúsculo 1 e I maiúsculo 2, procedendo como apresentado na aula de análise de malhas, teremos I maiúsculo 1 igual a 10 amperes e I maiúsculo 2 igual a 5 amperes. Então note que a corrente IABCC ela é igual a I maiúsculo 2, porque as duas correntes aqui estão passando, descendo aqui de A para B. Então, a corrente de Norton será IABCC, que nesse exemplo é igual a I2, 5 amperes. Agora, para a determinação da resistência de TVNAND em Norton, nós vamos acoplar aqui uma fonte de corrente externa nos terminais A e B. Vamos desativar todas as fontes independentes do circuito, então vamos desativar esta fonte de tensão, substituindo por um curto-circuito. Muita atenção, fontes controladas não devem ser desativadas, elas precisam ficar aqui. Então nós vamos desativar as fontes internas independentes, vamos acoplar uma fonte externa, aqui no caso eu escolhi de corrente, do valor de 1 ampere. Esse valor aqui é arbitrário, você pode escolher. E vamos determinar o valor de VABE aqui. Note também que eu estou usando convenção de gerador, isso aqui é importante para nós. Okay? Então eu vou novamente aplicar aqui a análise de malhas, tá? Nós vamos acabar chegando nesse sistema matricial para resolução. E note que nesse exemplo aqui, a tensão que nós precisamos determinar é a tensão nessa fonte corrente que já aparece como incógnita aqui desse sistema misto. Tá? Então, ao resolver esse sistema de equações, nós determinamos o valor da tensão VABE, que aqui é 5 volts. E agora basta calcular a resistência de TVNAND em Norton, dividindo o valor dessa tensão calculada pelo valor da corrente que você impôs, que é de 1 ampere nesse caso aqui. Então, teremos 5 ohms de resistência de TVNAND em Norton. Uma observação aqui, se você tivesse escolhido um outro valor de corrente, por exemplo, 2 amperes aqui, a única coisa que iria mudar nessa resolução é que essa tensão aqui ia ser também o dobro, ia ser 10 volts. Então note que se você escolher 2 amperes e calcular e chegar em 10 volts, essa razão continuará sendo igual a 5. Por isso que o valor da fonte é indiferente, você pode escolher. Chegamos então aos dois equivalentes aqui. Então, este circuito aqui, em relação aos terminais A e B, pode ser substituído por uma fonte de tensão de 25 volts em série com uma resistência de 5 ohms ou uma fonte de corrente de 5 amperes em paralelo com uma resistência de 5 ohms. Neste terceiro exemplo, nós também vamos determinar os equivalentes de TVNAND em Norton desse circuito e eu vou utilizar VAB/OC para determinar a tensão de TVNAND, IABCC para determinar a corrente de Norton e agora eu vou usar uma fonte de tensão externa nos terminais A e B para a determinação da resistência de TVNAND em Norton. Começando pela tensão de TVNAND, então E de TVNAND será a tensão VAB em circuito aberto. Então aqui eu também vou utilizar a análise de malhas para a determinação de VAB/OC. Temos duas correntes circulantes. Procedendo como foi feito na aula de análise de malhas, nós chegamos nesses valores para I1, I2 e VI, que é a tensão nessa fonte de corrente. Observando esse circuito,
novamente, V3 será zero, porque não há nenhuma corrente passando esse resistor aqui de 4 ohms. E VAB/OC será igual a VI. Então, a tensão de Thevenin também será aqui 12 volts. Para a corrente de Norton, nós vamos curto-circuitar os terminais A e B e determinar a corrente que passa de A para B, que eu chamei de IAB/CC. Aqui eu também vou utilizar a análise de malha, mas agora temos 3 correntes circulantes. Então, resolvendo aqui por análise de malha, nós chegamos nesses valores aqui de correntes circulantes e esse valor aqui para a tensão da fonte de corrente. Note que a corrente IAB/CC será igual a I3. Note que I3 está também descendo aqui de A para B. Então, a corrente de Norton é IAB/CC, que é igual a I3 nesse exemplo, que dá menos 1,5 amperes. Agora, para o cálculo das resistências dos geradores, nós vamos acoplar aos terminais A e B uma fonte de tensão independente externa, de valor arbitrário. Eu escolhi 2 volts. E, além disso, nós devemos desativar as fontes independentes internas. Aqui eu tinha uma fonte de tensão desativada deve ser substituída por um curto-circuito. E fonte de corrente desativada deve ser substituída por um circuito aberto. Novamente, note que essa fonte controlada não deve ser desativada. Então, o objetivo agora é determinar o valor dessa corrente, IBAE. Note aqui a convenção de gerador. Isso aqui é importante para nós. Okay? Então, para determinar essa corrente, eu vou também utilizar o método das malhas. Determinado o valor desta corrente, a resistência de Thevenin e Norton será a razão entre o valor dessa fonte, no caso aqui 2 volts, pela corrente IBAE que nós calculamos. Tá? Então, procedendo aqui com a análise de malhas, nós teremos 2 correntes circulantes, I maiúsculo 1 aqui na malha da esquerda e I maiúsculo 2 na malha da direita. Então, eu monto aqui o sistema de equações e vou determinar que I1 é 0,20 amperes e I2 é 0,25. Então, agora precisamos determinar o valor dessa corrente IBAE. Mas note que essa corrente IBAE será menos I maiúsculo 2, porque I maiúsculo 2 está descendo aqui por essa fonte. Então, IBAE será menos I2 maiúsculo. Então, posso substituir aqui. Então, minha resistência será 2 dividido por menos 0,25, que vai dar menos 8 ohms. Chegamos então aos 2 equivalentes. O equivalente Thevenin é uma fonte de tensão de 12 volts em série com uma resistência de menos 8 ohms. E o equivalente de Norton é uma fonte de corrente de valor menos 1,5 amperes em paralelo com uma resistência de menos 8 ohms. Agora note que nesse exemplo as resistências são negativas. Tá? Isso pode sim ocorrer quando o seu circuito possui fontes controladas. Então, se o seu circuito tiver fontes controladas, pode ser que essa resistência seja negativa, mas pode ser também que essa resistência seja positiva. Tá? Quando o seu circuito só tem fontes independentes, então essa resistência deverá sempre ser positiva.